Você já se perguntou como é a temperatura no espaço? Será que é um lugar congelante ou tão quente que ninguém poderia suportar? Apesar de ser algo que fascina e intriga muitas pessoas, a resposta não é tão simples. Fique até o final deste vídeo para descobrir como a temperatura funciona no espaço e como ela pode variar de formas inimagináveis. Prepare-se para entender o que realmente acontece no vazio cósmico. Quando pensamos em temperatura, geralmente associamos a sensação de frio ou calor com o ambiente ao nosso redor. No entanto, no espaço, as coisas funcionam de maneira muito diferente. A temperatura que experimentamos na Terra depende da presença de moléculas de ar que transferem calorimetria. Já no espaço, onde o vácuo domina, essas moléculas estão quase ausentes, tornando a questão da temperatura algo bem peculiar. No espaço interestelar, longe de estrelas ou planetas, a temperatura média é extremamente baixa. Em muitas áreas do universo, a temperatura pode atingir cerca de menos 270,45 graus Celsius, o que é apenas alguns décimos acima do zero absoluto. O zero absoluto é a temperatura mais baixa possível, onde as partículas não têm energia térmica. Por outro lado, perto de uma estrela como o Sol, as coisas mudam drasticamente. A radiação solar pode elevar a temperatura de objetos expostos a ela para centenas ou até milhares de graus Celsius. Por exemplo, a superfície ensolarada da Estação Espacial Internacional pode atingir cerca de 121 graus Celsius, enquanto o lado sombreado cai para menos 157 graus Celsius. Essa diferença extrema acontece porque, no espaço, não há ar para distribuir o calor uniformemente. Sem atmosfera, não há convecção, ou seja, o calor não se dissipa por contato com o ar. A transferência de calor ocorre apenas por radiação, o que explica por que as temperaturas variam tanto em um espaço tão pequeno. A radiação térmica é a chave para entender a temperatura no espaço. Quando um objeto absorve a radiação do Sol, ele esquenta. Mas quando está longe de uma fonte de radiação, ele esfria rapidamente. É por isso que os trajes espaciais são projetados para lidar com temperaturas extremas, tanto para proteger os astronautas do calor quanto do frio. Um fato interessante é que a temperatura do espaço não é uniforme em todo o universo. Regiões densas, como as proximidades de buracos negros ou estrelas recém-formadas, podem atingir milhões de graus Celsius devido à imensa energia presente. Já em áreas remotas e vazias, como o espaço entre as galáxias, a temperatura cai para valores próximos ao zero absoluto. A atmosfera de planetas e luas também influencia como percebemos a temperatura no espaço. Por exemplo, Mercúrio, que não tem uma atmosfera significativa, experimenta temperaturas extremas de cerca de 430 graus Celsius durante o dia e menos 180 graus Celsius à noite. Já na Terra, a atmosfera age como um escudo, moderando essas variações. Mesmo no espaço profundo, onde o Sol parece apenas uma estrela distante, a radiação cósmica de fundo está presente. Essa radiação é um remanescente do Big Bang e mantém o universo a uma temperatura base de 2,7 Kelvin, ou menos 270,45 graus Celsius. É importante notar que os astronautas em atividades fora da Estação Espacial Internacional não sentem exatamente essas temperaturas extremas em seus corpos. Os trajes espaciais possuem camadas isolantes e sistemas de controle térmico que regulam a temperatura interna, garantindo conforto e segurança. As missões espaciais precisam levar em conta a temperatura para projetar equipamentos e naves. Sem proteção térmica adequada, uma nave pode superaquecer ou congelar em questão de minutos. Por isso, materiais como isolantes térmicos e refletores de radiação são essenciais. Outro aspecto curioso é que a temperatura no espaço é relativa ao tipo de medição que você faz. Quando falamos da temperatura de partículas no espaço, podemos nos referir à energia cinética delas. Mesmo em áreas extremamente frias, as partículas podem ter alta energia e, portanto, uma temperatura localmente alta. Por isso, podemos dizer que o espaço é tanto incrivelmente frio quanto extremamente quente, dependendo de onde você está e o que você está medindo. Isso é o que torna o estudo da temperatura cósmica tão fascinante e complexo. Uma questão que intriga cientistas é como essas variações de temperatura influenciam a formação de estrelas e planetas. O equilíbrio térmico em nuvens de gás, por exemplo, é crucial para o nascimento de novos sistemas estelares. A exploração de regiões mais distantes do universo, como os confins do sistema solar, exige uma tecnologia ainda mais avançada para suportar temperaturas extremas. A sonda Voyager 1, por exemplo, opera em regiões onde a radiação solar é praticamente inexistente, e a temperatura do espaço é próxima ao zero absoluto.
Mesmo assim, a ciência continua avançando para descobrir mais sobre como o calor e o frio influenciam o comportamento de objetos no cosmos. Cada missão nos ensina mais sobre a dinâmica térmica do universo. Se você gostou de aprender sobre a verdadeira temperatura do espaço e quer mais conteúdos fascinantes como este, inscreva-se no canal agora mesmo. Quando você se inscreve, nos ajuda a criar mais vídeos como este, explorando os mistérios do cosmos. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo e continue explorando o universo conosco.